Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, tá bom? Para ele falar um pouquinho sobre a Flona. Então, vamos dar continuidade, Fábio. A palavra é com você agora. Oi, pessoal, primeiramente, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu sou o Fábio, estou como chefe da Floresta Nacional de Brasília e da APA da Bacia do Rio Descoberto há um pouco mais de um ano e meio. Quem está como chefe substituta lá é a Irene. Se vocês não conhecem, devem conhecer, porque é uma pessoa maravilhosa, então, que faz muita coisa ser movimentada ali dentro da Floresta Nacional. E para a gente é sempre um prazer falar sobre voluntariado, por estar aqui também acolhendo você, de certa forma, né? Infelizmente, eu não pude estar no primeiro encontro no sábado, por questões de saúde, e até devo confessar para vocês, quase não consigo estar hoje também por problema de saúde, mas agora da minha filha. Parece que alguma coisa cometeu, então, a família dos chefes, né? Que a Larissa também apresentou um problema, e minha filha também está super ruim aqui. A gente fala até que a gente deve lutar, né, pela vida de todos os seres vivos, mas tem alguns vírus que vamos combinar que podiam não existir, né? Minha filha está acometida por um. E eu vou pegar esse gancho da minha filha para falar. Eu tive pensando um pouco sobre o nosso encontro hoje, fazendo esse paralelo, né? Porque além de estar como chefe da Flona, eu sou pai, eu sou filho, eu sou companheiro, né? Tenho amigos, tenho familiares. Então todos nós somos, né, seres humanos e têm suas vidas assim, nas suas plenitudes, num mundo super acelerado. E fiquei pensando muito sobre o quão bonito é o trabalho do voluntariado, porque mesmo num mundo que sempre nos tensiona para as ações individuais, para a gente pensar cada vez mais em si, não ligar muito para a coletividade, né? Para pensar no imediato, a gente tem pessoas como vocês que se dispõem a estar aqui numa quarta-feira, um horário desse, um sábado, ou tantas horas, né? Se dispondo a ajudar, a conservar essas unidades de conservação, a a trazer algo que vai para muito além da vida de vocês, né? Que fica para a posteridade. Então, é sempre emocionante, assim mesmo, né? A gente está sempre ao lado, né? Fazendo uma roda com pessoas tão especiais. Aí eu vou falar um pouco sobre a APA da Bacia do Rio Descoberto também, né? No qual a Flona está inserida, sobre como é o voluntariado hoje na Flona, e na APA, trazendo um pouco do panorama do que foram as ações de combate aos incêndios no ano passado, a apresentação dos nossos sonhos, que a gente sempre quer que ele seja também incorporado como sonhos de muito mais gente, e, e finalizar. Então, vamos ao vídeo e depois eu continuo, tá bom? Vamos lá. A Floresta Nacional de Brasília, Flona de Brasília, é uma unidade que tem como objetivo principal a conservação da natureza e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais. Criada em 10 de junho de 1999, está inserida no bioma Cerrado, um dos principais e mais ameaçados biomas brasileiros. A Flona de Brasília busca conciliar a proteção do meio ambiente com atividades que possam ser realizadas de forma responsável. O uso sustentável da fauna envolve diversas práticas e atividades que respeitam os limites ecológicos do local. Isso inclui trilhas, passeios de bicicleta, observação de aves, entre outras opções. A Flona de Brasília possui o maior circuito de trilhas para bicicletas em unidades de conservação no Brasil. Dentre elas a trilha Sucupira de 36 km, a Buriti de 18 km, a Pequi 12 km, a Jatobá de 6 km, o circuito Flona de 48 km, entre outros circuitos.
O ecoturismo é realizado de forma controlada, respeitando as normas de visitação e minimizando os impactos ambientais. A realização de pesquisas na floresta contribui para o conhecimento e a conservação da biodiversidade, além de auxiliar no desenvolvimento de estratégias de manejo e conservação. A Floresta Nacional de Brasília possui um centro de visitantes, que promove atividades de educação ambiental, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da conservação da natureza e do uso sustentável dos recursos naturais. Essa unidade de conservação é um importante local de estudos e pesquisas científicas, abrigando uma diversidade de espécies e ecossistemas. Mamíferos. Tamanduá-bandeira. Veado. Saguis. Lobo-guará. Aves. Botum de penagem. Seriemas. Arara canindé. Coruja buraqueira. Répteis. Cascavel. Cobra do mato. Cobra de vidro. Lagartos. Invertebrados. Moscas das flores. Capitão xadrez. Gafanhoto soldado. Formiga panda. Borboletas. Escorpião do cerrado. O Cerrado da Flona abriga diversas espécies de plantas nativas, caracterizada por árvores com troncos tortuosos, arbustos e gramíneas. Caliandra. Lobeira. Choveirinho. Canela de ema. Flor do pequi. Pau santo. Carobinha. João bobo. Manacá do cerrado. Orquídea do cerrado. Melancia silvestre. Abacaxi. Fungos. Seja bem-vindo à Flona de Brasília. Obedeça às normas de visitação, aproveite o passeio e assim contribua para a preservação desse importante ecossistema. Esse é um vídeo que a gente está usando por enquanto, a gente está também utilizando o centro de visitantes, estamos propensos também a ideias para melhorar, aperfeiçoar. A voz não é desse jeito, tá, Chapolo? Mas, ó, eu juro que eu falei assim, vocês têm vozes tão bonitas, mas eles preferiram colocar a voz de inteligência artificial, é isso. Mas não é rápido assim, é normal a velocidade. Mas é isso, é uma das iniciativas também que a gente quer sempre estar melhorando a visitação, né, a experiência que as pessoas têm ali a visitar a Flona, e por isso que a gente está reativando, melhorando o centro de visitantes, para que a gente forneça também essa experiência melhor, né? E eu gostaria também, eu não vou apresentar nenhum vídeo, a gente ainda não produziu, mas é em relação à APA da Bacia do Rio Descoberto. Então, até naquelas telas iniciais que mostravam ali a conexão do Parque Nacional de Brasília com as outras unidades de conservação, ali mostrava praticamente toda a APA da Bacia do Descoberto. Ele é colada com o Parque Nacional de Brasília,
e com a APA do Planalto Central, fazendo divisa aliás, fazendo divisa não, incorporando alguns municípios também de Goiás, Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo. Então, é um território de 42 mil hectares, um grande território, que abriga as principais nascentes do nosso principal manancial de abastecimento, que é o Lago do Descoberto. Né? Cerca de 60% da água que a gente consome, que eu consumo aqui em Taguatinga, vem de lá. Então, é fundamental para a sobrevivência das pessoas aqui no DF, para a segurança hídrica. Então, tem um aspecto, né, um elemento mesmo de sobrevivência humana que é muito forte. Mas, além disso, é um território riquíssimo, que tem unidade de conservação, que não se refere só à Floresta Nacional de Brasília, tem a Reserva Biológica do Descoberto, tem um Parque Estadual de Águas Lindas. Então, unidades de conservação super importantes que contribuem não só para a conservação da biodiversidade, mas como para esse objetivo também de segurança hídrica. E eu estou falando da APA, não é à toa, a gente fala muito pouco da APA, a gente até, nesse momento, junto com o voluntariado, a gente abriu um concurso para escolher a logomarca da APA, porque a gente entende que se a gente ficar muito centrado só na flora, a gente perde muito, porque a gente tem um território gigante, né, de 42 mil, enquanto hoje na flora só nos restaram 5.640 hectares, né, com os recortes que foram feitos em 2022. Então, essa é uma visão compartilhada que a gente tem junto com o Grupo de Caminhada de Brasília, com o Movimento de Apoio aos Caminhos do Planalto Central, com vários visitantes, Conselho Consultivo, que a gente tem que ampliar as ações para a APA. Então, isso envolve muito, necessita muito do voluntariado. Eu vou falar um pouco mais disso quando estivermos falando dos sonhos, né, dos nossos sonhos futuros. Mas é isso, a APA é um território muito importante do ponto de vista da conservação da natureza aqui na região, e também para o uso público e para a segurança hídrica. Ela foi criada em 1983, então ela é muito antiga, e ela vem sendo muito ameaçada. Né? Então, com a desconfiguração, a expansão urbana desordenada, com degradação ambiental, com os incêndios. Então, a gente tem que abraçar mais a APA da Bacia do Descoberto, sabe? Bem, eu vou falar um pouco sobre o voluntariado na Flona, como é que ele acontece hoje, na APA. A gente tem um voluntariado maravilhoso, vários estão aqui. Eu não falo isso só na frente de vocês, mas são pessoas incríveis mesmo, que têm feito muita diferença há muito tempo, muito além do tempo que eu estou aqui. Então, se hoje a Flona é tão reconhecida a nível até nacional, por conta das suas trilhas, né, da sua sinalização, do uso público, por conta dessas pessoas. É lógico que a gente tem muito a avançar, muitas coisas ainda a construir, mas um caminho árduo aí já foi traçado por essas pessoas, sabe? Então, e se não fosse o voluntariado, nada disso teria acontecido. É simples assim. Hoje eu digo que a gente tem condições melhores, temos equipes estruturadas, minimamente estruturadas, vai? Na parte de uso público, na brigada de incêndio, que é já mais antigo um pouco, mas na fiscalização, né? E a gente tem atividades no qual o corpo de servidores consegue minimamente, pelo menos, ajudar na organização, mas o fato é que nossos braços são muito curtos e as, as ações são gigantes, né? E nossos sonhos mais ainda. Então, se não houver o voluntariado, de fato, a gente está correndo um risco muito grande mesmo de fato, não conseguir entregar o que é necessário, sabe? Bem, eu vou trazer um exemplo do voluntariado, da importância dele, falando do incêndio do ano passado, né? Então, eu acho que muitos de vocês acompanharam, porque a gente teve um incêndio de grande magnitude, o maior que teve na unidade de conservação aqui, e a gente contou desde o início com voluntariado. Então, a gente teve mais ou menos 3 mil pessoas inscritas para ajudar de alguma forma na recuperação da Floresta Nacional, sendo que pelo menos umas 600 a gente conseguiu contabilizar que elas estiveram lá, pisaram no chão. Então, tanto na área de comunicação, que eu sempre tenho que falar, porque se não fosse Juliana, Rafael
assim mesmo, pessoas incríveis, né? Então, elas sempre estão lá desde o início. Incêndios florestais, tivemos voluntários lá na desobstrução de estradas e trilhas, pelo menos 36 voluntários ajudaram numa ação que é bastante técnica. Na revitalização de trilhas, né, que é um dos principais focos até do voluntariado, a gente, naquele período, pelo menos 60 pessoas participaram, mas eu tenho certeza que foi muito mais que isso a gente conseguiu contabilizar. E no resgate e suporte à fauna, pelo menos 272 pessoas participaram. E nos mutirões pela vida, né, que foram os plantios que a gente fez, pelo menos 200 voluntários participaram diretamente. Então, veja, né, assim, o potencial que isso tem. E o tanto que isso, de fato, faz a diferença, né, que faz com que a gente aumente muito o alcance da nossa atuação. E para ir finalizando, que a Poliana já falou ali do meu tempo, eu vou falar um pouco dos nossos sonhos, que vocês podem complementar, inclusive, para a gente, que a gente sonha junto. Mas, com certeza, além da gente ter uma manutenção e sinalização mais constante das trilhas, né, que isso é o básico que a gente tem que fazer, a gente muito centrado ali ainda na área 1 da Floresta Nacional, onde fica a sede, né, a gente quer implantar melhores estruturas para trazer maior conforto, para melhorar a experiência. A gente está falando de banheiros secos, que já tem até atividades previstas, de redários, né, isso está previsto também, de melhorar uma estrutura para as pessoas fazerem uma alimentação. Esses banheiros secos a gente quer fazer também em outras áreas de campo, diversificar as áreas de campo que tem na Floresta Nacional, fazer também os nossos mirantes, os decks, que são fundamentais também para a conservação da natureza e melhorar a experiência das pessoas. Uma coisa que a gente vem discutindo há bastante tempo, que é de ampliar isso, por isso que eu falei da APA. Trazer as trilhas, trazer o uso público, trazer as pessoas para conhecerem a APA. Então, tem projetos já incríveis que estão sendo gestados já de ampliação das trilhas e conexão com trilhas de longo alcance também no estado de Goiás, que passam pela APA. O conjunto de trilhas da Flona 4 ainda a serem criados. Então, veja o tamanho da nossa missão. A gente também envolve voluntariado nas ações de restauração. Esse ano, agora, a partir de abril, 70 hectares vão estar em processo de restauração, né, aqui na Floresta Nacional, e também, desde o ano passado, eles já estão inseridos, os voluntários, né, na restauração ambiental da Flona. No centro de visitantes também, a gente tem muita coisa a melhorar, né, inclusive preciso de ideias para isso. E a última coisa que eu ia falar para vocês dos sonhos é a ciência cidadã. Os CETAS, tá. Os CETAS, que é o Centro Especializado de Triagem de Animais Silvestres, junto com a Flona, a gente está lançando em breve agora o projeto Ciência Cidadã, no qual os visitantes e voluntários eles vão estar inseridos no projeto de monitoramento da fauna. Isso envolve até coisas simples, como tirar uma foto, né, até você ajudar na sistematização, para trazer informações sobre o habitat, trazer mais conhecimentos também para quem visita a unidade. Então, é um projeto super bacana que a gente começou os primeiros passos na semana passada e a gente vai tocar agora a partir de abril e maio. Então, era um pouco isso. Desculpem a correria, quase que eu falei também no acelerado lá do vídeo, né? Mas é porque é bastante coisa. E obrigado mesmo por essa noite aqui, viu? Gosto muito de estar com vocês. É isso, Paulo. Gostaria de agradecer, Fábio. É, galera, era para a reunião ter encerrado 9h30 automaticamente, mas o meu Meet me deu uma surpresa e não encerrou. E é, gostaria de agradecer, né, aos nossos apresentadores de hoje, que foi o Fábio, a Marina e a Dani. Muito obrigada por vocês terem tido essa disponibilidade de estar com a gente, né? É muito importante saber um pouquinho sobre cada unidade de conservação, um pouquinho sobre o ICMBio. É, alguém gostaria de complementar, tirar alguma dúvida? Esse é o momento, galera. Márcia tinha levantado a mão, Lano. Oi, eu rapidinho aqui. O Fábio Pode falar. falou aí desse último projeto aí do monitoramento da fauna. Se a coisa acontecer de fato, para vocês fazerem uma divulgação bacana para a gente,
Porque o ano passado eu amei ter conhecido um filhote de onça lá no Cetas. Eu fui lá para ajudar na alimentação dos animais e tinha um filhotinho lá, eu lembro da carinha dele até hoje. Eu amei aquilo lá, eu gostaria de repetir a oportunidade. Ô, Rosa, se você está interessado nessa área, então acesse lá os editais do ICMBio, que já tem um edital desse daí para a APA. Tá, vou olhar lá, obrigada. E só um complemento, viu, Poliane, falando sobre a rosa, veja como é que isso é uma coisas boas também que se multiplicam, né? Sementes que são jogadas se multiplicam. Então, o ano passado foi tão importante as ações de voluntariado que o CETA agora abraçou o voluntariado também, que é uma coisa um pouco difícil ainda para eles, né? E eles abraçaram e é isso, agora é voluntariado, eles não falam de outra coisa lá também. Então, também o CETAS é um local importante dialogar com eles estão com as ações super legais lá que envolvem voluntariado. Gente, rapidinho, então, só aproveitando aqui o tempinho, a minha pergunta era para saber se o Parque Nacional já está fazendo cadastro de condutores locais. Que é uma informação que eu deveria saber, mas eu realmente não sei. Ainda não, Márcia. A gente tem que abrir um edital também, aí foram várias demandas que foram colocadas com mais urgência, né? Todo esse trabalho de abertura do arco, agora estou me debruçando aí no estudo do Highline para poder sair. Aí acabou ficando para o segundo momento. Mas talvez esse ano ainda, eu acho que no segundo semestre. Esse primeiro agora eu não consigo, não. Mas no segundo semestre, acho que a gente consegue abrir um edital e fazer o credenciamento. Aí a gente chama vocês, divulga direitinho. Tá bom, obrigada. E aí, queria voltar ali para o Fábio. Fábio, obrigada por aquele dia você ter feito o chamamento lá para a floresta depois dos incêndios. Aquilo ali tocou muita gente e a gente viu que a realidade de vocês ali de controlar aquilo não foi fácil. E foi um dia que eu me senti como se eu estivesse num filme apocalíptico, sabe? Ter ali um líder pedindo ajuda para a comunidade, para a gente alimentar, né, voluntariar e salvar a floresta. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto muito bonito do CPC, dos voluntários, de vocês do ICMBio, e eu só aprendo, isso aqui é uma aula para a gente. Muito obrigada por isso, né? Então, a gente sente que a gente contribui um pouquinho para a preservação. Obrigada. Pode, você está sem som? De novo, gente, é porque os cachorros estão latindo aqui. Galera, o Márcio pediu, né, meu colaborador aqui, trabalhamos juntos na comunicação, para quem sentir a vontade de abrir a câmera, para a gente registrar esse momento. Oswaldo, Tirar pintou o foto, cabelo aí, Márcio. Oswaldo. É bom que a gente vê a carinha de todo mundo, porque eu não consegui conhecer todo mundo pessoalmente ainda, né? Você tira pra gente, Márcio? Tá? Todo mundo pronto? Tcharam! Tcharam! Peraí, só um instantinho. Para mim aqui estão aparecendo só os veteranos. Cadê a turma nova aqui? Tá meio tímida. Capricha aí, Não. viu, por favor. Olha, só consegui pegar 4, só consegui pegar 4 vezes 4, 16. 16 câmeras aqui na minha tela. Né? Quero falar para então tá o bom. Fábio que nós somos tímidos, viu, gente? 2, Prontos? 3. Vou capturar, hein? Uai, só 16? Eu tô pegando 30 aqui, ué. Então captura aí pra gente. Pera aí, aguenta aí. Cadê os outros? Abre os outros aí, por favor. Murcha a barriga. Não, para de respirar também, tá? Avisa quando for tirar pra parar de sorrir, senão a bochecha dói. Cãibra da bochecha. Aqui já tá tremendo. Maria. Deu problema aqui. Aguenta aí, aguenta. Uhul. Vai ter que paralisar as rugas também, Oswaldo. Aí a gente vai tentar usar aqui as ferramentas. Pronto. Valeu, gente. Oi.
Oi. João, gostaria de complementar? Eu só queria agradecer, dizer que a gente que já está, eu, o Chapola, Márcia, Oswaldo, muitos veteranos aqui que estão nessa brincadeira, desde quando começou a namorar com vocês do ICMBio na criação da Trilha da Flona, né, e acompanhando o processo do parque, agora juntos. Como a gente cresceu e amadureceu, né? Como, para nós, do nosso lado, a construção de trilha deixou o hobby, né? Na verdade, não sei nem se deixou de ser um hobby, não sei nem se já foi hobby alguma vez, mas hoje é uma participação cidadã, né? Para nós, estar nesse processo com vocês o tempo todo, a gente não fica martelando isso, mas é um esforço de quem, da parte da sociedade, para proteger o território, para proteger o órgão, para proteger vocês, analistas ambientais, que volta e meia enfrentam enormes desafios estruturais, não é? Com ameaças, com hostilidade, e nós que estamos do lado da trilha, estamos também do lado de vocês, estamos também do lado do órgão, porque é uma luta só, né? É um movimento só a de proteção do nosso território, ainda mais um território tão pequenininho como é o Distrito Federal. E a gente não vai aqui ficar debatendo grilagem, debatendo termoelétrica, mas saibam que o pano de fundo de toda a nossa reflexão, de todo o nosso esforço aqui, culando na área do JK, o Belchior, que é o epicentro hoje de todo o sentimento de defesa do território em Brasília, de estar junto, né? Então, se a gente constrói trilha para fazer algo lúdico, de lazer e esporte, a gente sabe o quanto, e já aprendeu com a sua equipe, viu, Fábio, na Flona, com o poeta Léo, que esteve com a gente sábado, né? Com a Irene, com toda a seriedade e senso de responsabilidade que ela passa para a gente, a Dani com essa construção maravilhosa que ela apresenta para nós, que foi o plano de manejo, né? E a gente tem todo orgulho de ter participado, de ter construído desde um primeiro documento lá atrás, em que a gente mal sabia o que era plano de manejo, mas fomos apontar as nossas expectativas e depois tive a oportunidade de debater com vocês na pandemia a elaboração do plano de manejo. Então, gente, vocês que estão chegando como voluntários, saibam que assim um grande mosaico que a gente está construindo, né? Um mosaico que tem uma esteira fundamental, que é a política pública de conservação ambiental, o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a nossa Política Nacional de Defesa do Meio Ambiente, e um mosaico novo que está se construindo, que é uma política pública de trilhas no Brasil, né? A Rede Nacional de Trilhas, que a Dani citou como como um elemento fundamental dos propósitos do parque. Então, é o parque entendendo que ele não é só o parque no seu território, ele é âncora, né? Ou ele é área núcleo de um sistema maior, como a gente preconizou na lei distrital do CPC. Então, olha, cada vez que a gente faz uma tabuleta, a gente está pensando nessa coisa maior, né? Além de outros vários aspectos, como da profissionalização dessa juventude toda aí que está cheia de energia, como guias e condutores, né, Poli, né, Márcia? E da gente aí que está deixando um legado para a nossa cidade, nós mais veteranos. Então, foi muito feliz, foi muito agradável o encontro sábado, foi muito prazeroso receber todos nós voluntários aqui, você, eu sei da peleja o dia inteiro da Dani, do Fábio, o Fábio
cuidando da saúde, Dani também, Larissa, né, não pôde vir porque teve que levar uma filhinha pequena ao hospital. Enfim, agradecer, porque amanhã tem mais. Amanhã a gente conversa com o Hugo, que é presidente da Rede Brasileira de Trilhas, a nossa entidade nacional. Vamos conversar com a Larissa, se ela já puder estar aqui com a gente, com o Samuel, que coordena a APA, mas hoje estava na audiência pública. O Edgar vai fazer uma apresentação contextualizada da nossa lei distrital e a gente vai bater um papinho aí, um ping-pong com quem coordena as nossas frentes de trabalho, né? Lano, Oswaldo, Poli, Márcio, que estão aqui com vocês hoje e vão estar também amanhã, Vivi, etc. Olha, você é uma mestre de cerimônia que está se revelando aqui para nós, hein? Ai, meu Deus. Gratidão a todo mundo que participou na noite de hoje. Não se faz nada sozinho e por isso que temos os voluntários, né? Espero que a gente possa contar com vocês. Aguardamos vocês amanhã também. Dani, Fábio, Marina, se quiserem participar, sejam muito bem-vindos. E é isso. A reunião está gravada, galera. Em breve a gente vai disponibilizar também para quem não participou. Prontinho. Eu queria agradecer, pode aproveitando, né? Devia ter feito isso antes, tentei correr, eu falei muito, desculpa, entrei no tempo aí do Fábio. Falha nossa de organização de tempo, né? Mas enfim, vamos melhorando a cada vez. Mas dou boas-vindas de novo, né, a todos os voluntários, no nome de toda a gestão aqui da NGI. E o trabalho de vocês, assim, é inspirador, né? O voluntariado, vocês não são nem braço, nem perna, vocês são o coração do ICMBio hoje, assim, eu acho que para todas as áreas, né? Para a área de uso público é importante, mas tem outras áreas também que o voluntariado tem atuado, assim, imensamente, né? Vocês sentem tudo com a gente, as alegrias, as frustrações, as tristezas, conhecem nossas fragilidades, fraquezas e trazem outros olhares, né? Como a Marina colocou a citação de um outro colega servidor também, trazem soluções que a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente está tão imerso aqui nos problemas, nos obstáculos, né? Nos desafios no trabalho, e a gente não consegue olhar alguma coisa que está à nossa frente, né? Que possibilita outro mundo, assim. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que a gente se conheça bem ao longo desse tempo aí de trabalho e me coloco à disposição. O João tem meu contato, todo mundo, a maioria acho que tem meu contato, né, mas podem compartilhar. E é isso, vamos trabalhar junto. Obrigada, boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Sucesso nos trabalhos para todos. Para todos. Falou, galera. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Gostei da fala que eles são o coração do ICMBio. É isso. Aí já grava. Boa noite a todos. Vou usar Boa como noite. slogan. Bem, bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Poli. Deixar todo mundo sair, que tá gravando. Depois a gente passa para o YouTube. Agora tá o segredo aqui. Se eu desligar, já vai direto. Tchau, Márcio.